Bom, no react do Derby de rivalidades que o Peleja tinha postado, eu tinha dito que eu ia ficar de olho no canal e procurar outros vídeos pra ver futuramente, porque quanto mais eu vejo os vídeos do Peleja, mais eu gosto, né? E eu vi esse que saiu há 2 dias atrás, no dia que eu tô gravando isso aqui, que é do porquê a sua camisa tailandesa vem da China. Eu achei curioso e me chamou a atenção. Não sei exatamente do que o vídeo vai tratar, mas me deixou curioso. Então, bora lá. E a polícia descobriu também um depósito de camisas falsas. Era uma baita de uma fábrica. Você viu a qualidade da falsificação? Que barbaridade, hein? O que você tá vendo é uma camisa original e uma réplica tailandesa lado a lado. Você consegue me dizer a diferença? Em 1º de abril de 2024, o assunto mais falado das redes sociais foi um vendedor da Shopee que anunciou as camisas de futebol por R$1. Além das reações óbvias de acreditar que era tudo uma pegadinha, um golpe, milhares de pessoas decidiram apostar na sorte. Mas a loja acabou banida e ninguém chegou a perder dinheiro. Mais do que um momento bizarro na internet, esse dia mostrou como o mercado de camisas piratas, principalmente as tailandesas, está consolidado no Brasil. Nos últimos anos, a gente meio que aceitou o termo camisas tailandesas sem saber exatamente de onde elas vêm ou como são feitas. Mas os preços absurdos das ofertas e a grana que sobra para consumir futebol explicam um pouco dessa falta de curiosidade. A relação da camisa que você veste com a Ásia tem mais camadas históricas do que você imagina e dá origem a discussões que estão longe de serem resolvidas. Curioso. Fiquei bem curioso agora. Quando um time lança seu novo uniforme da temporada ou alguma versão especial muito bonita, já é normal escutar alguém falar que espero que os tailandeses já estejam trabalhando. Além do preço dos produtos originais não serem muito atrativos para boa parte dos torcedores, as réplicas tailandesas viraram uma febre no mercado internacional pela qualidade e semelhança com as oficiais. Ironicamente, quase nenhuma delas é produzida na Tailândia, mas uma junção de fatores históricos, econômicos e culturais fizeram elas serem conhecidas assim. Dá uma olhada nesse mapa aqui. Antes da China dominar o mercado mundial, a Tailândia era referência na produção e comercialização de produtos piratas com seus famosos mercados noturnos. Bangkok já foi considerada a capital da pirataria e uma empresa de advocacia chegou a abrir um museu de produtos falsos por lá, com milhares de peças que foram confiscadas em processos contra a violação de direitos autorais. Caralho. Thailand is famous for its counterfeit goods. You can buy just about anything here. Knockoff Prada bags, iPhones, Ray-Bans, even Viagra. A Tailândia está no centro do Sudeste Asiático, tem uma posição privilegiada no trânsito dos produtos e aproveita suas fronteiras com o Camboja, Laos e Myanmar, por exemplo, para receber a maioria deles, que são produzidos na China e no Vietnã. Os custos de trabalho e a capacidade de produção em massa fizeram esses dois países se destacarem na exportação de produtos variados, enquanto os tailandeses focaram na sua especialidade, fazer roupas. A ironia é que, apesar da fama em relação à pirataria, quando se trata de roupas, a Tailândia ganhou reconhecimento internacional pela qualidade dos produtos originais, de grandes marcas, produzidos nas suas fábricas. A gente analisou um relatório sobre a indústria têxtil de lá, e o texto mostra como eles têm muita matéria-prima, que faz boa parte da cadeia de produção girar no próprio país. Os tecidos e a mão de obra de qualidade superior atraíram empresas e Bangkok chegou a ter um projeto de governo para se tornar uma das capitais da moda na Ásia. No setor esportivo, as camisas feitas por eles se tornaram referência máxima de qualidade. E é por isso que as réplicas mais fiéis do mercado são chamadas de tailandesas, mesmo que a grande maioria seja produzida na China. É tipo colocar uma marca, um selo de qualidade para tentar conectar quem compra, mesmo as falsas, com a ideia de um produto melhor. Caralho, faz muito sentido agora, mano. A história dos tecidos também é muito importante na cultura chinesa. A produção e comércio da seda na China Imperial deu nome à Rota da Seda, uma das redes comerciais e culturais mais importantes do desenvolvimento das civilizações e do contato entre Oriente e Ocidente. Já no século XIX, as fábricas de algodão de Xangai ficaram conhecidas como a indústria-mãe da China e marcaram os primeiros passos do avanço industrial deles. Mas os processos que conectam a China ao mercado massivo de camisas de futebol é mais recente, com as reformas econômicas dos anos 70 e nas décadas seguintes, com o país se tornando o maior exportador do mundo. A mão de obra em grande quantidade e barata, junto com os planos de estrutura e logística, fizeram as empresas globais migrarem a maior parte da sua produção para a China, iniciando a onda mundial do Made in China.
Enquanto a economia crescia, a cultura do consumo e as marcas ocidentais ficavam Também. mais populares no mercado interno chinês. E assim como em outras economias emergentes, algumas eram vistas como artigos de luxo que carregavam o status de modernidade. It's only just opened, and already it's a major attraction in Beijing, the biggest Adidas store in the world. Beijing residents have caught the Olympic fever, and the German sportswear manufacturer is busy surfing the tidal wave of excitement. For the brand-conscious clientele, the three-stripe logo is a winner in the fashion world. Marcas como Nike e Adidas, além de aproveitarem a produção para exportação, olhavam para o potencial dos consumidores chineses, investiam no status dos seus produtos, faziam campanhas de marketing e patrocinavam atletas chineses. No caso do futebol, enquanto a China desenvolvia planos para fortalecer a cultura do esporte, os clubes europeus também tentavam se aproximar desse mercado e expandir suas marcas. O crescimento do interesse casou com o crescimento da pirataria na China, com uma indústria tão grande que conseguia replicar produtos de forma fácil, rápida e barata. O país virou o paraíso dos produtos falsos. De uma estimativa de 30 bilhões de dólares na década de 80, Caralho. o mercado global da pirataria hoje já chega na Caralho. casa do trilhão. E a China Isso, sozinha é responsável pela produção de 80% dos produtos. Tudo isso reflete nas vendas das camisas de futebol atualmente. Enquanto o esporte ficava cada vez mais caro de consumir, os produtos piratas melhoraram e o acesso a eles ficou mais fácil. Ao mesmo tempo, o Muito futebol mais. ficou ainda mais forte como expressão estética, de moda e de Também. identidade. As camisas se tornaram peças desejadas por diversos públicos, e a busca por modelos diferenciados, retrôs e alternativos só poderia ser solucionada pela indústria chinesa. Tem até as famosas camisas conceito, com designs que viralizam nas redes sociais e nem chegam a existir como produtos oficiais, mas são E que, na maioria das vezes, são muito fodas. Eu tenho aqui uma, inclusive, que é a famosa camisa que nunca existiu, do Santos com Racionais. Que ela é toda branca e dourada, com o tradicional logo, com a fonte do Racionais na frente. E na parte de trás é um versículo todo de... Versículo não, uma estrofe, um verso todo da letra... Eu não lembro se é da Vida é Desafio ou de um Diário de um Detento. Porque aí que entra a questão. Nesse caso, ela não é nem tailandesa. Porque como ela é um conceito brasileiro, pelo menos até onde eu sei, eu imagino, foi feita mais por aqui no Brasil mesmo. Então a qualidade dela é pior. Eu tenho algumas camisas tailandesas aqui, a maioria inclusive. Porque como eu já disse no próprio vídeo do Peleja que eu vi do Derby, nessa questão de o quanto o futebol tem ficado inflacionado em questão de valores. Eu não vou pagar R$ 300 numa camisa de futebol, você me desculpe, tá ligado? Tipo assim, eu teria que ganhar muito dinheiro. Quando eu digo muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo pra aceitar pagar 300, 400, R$ 500 numa camisa de futebol, tá ligado? E não é só por poder pagar, mas é por não fazer sentido, tá ligado? Mesmo que eu ganhasse R$ 5.000, eu não pagaria R$ 300 numa camisa de time, porque não faz sentido pagar R$ 300 numa camisa de time, tá ligado? Então, eu tenho várias aqui e realmente a qualidade da maioria delas é muito boa, tá ligado? Eu tenho, sei lá, da Inter de Milão, do Liverpool, da seleção da Holanda. E a qualidade delas realmente é muito boa, tá ligado? Essa do Racionais não é. Porque, como eu disse, eu não acho que seja feita na China com uma qualidade como as outras são. Eu acho que ela deve ser produzida em algum lugar aqui do Brasil por ser algo tão brasileiro, tá ligado? A camisa do Santos com um verso do Racionais, tá ligado? Só se tivesse uma demanda absurda pra isso chegar na China. Pra alguém fazer um pedido com um tamanho muito grande e, consequentemente, ser produzida em massa com uma qualidade boa. Então, por exemplo, eu já usei ela muitas vezes e o verso atrás, como eu disse, eu não lembro de qual música que é, porque já tá muito apagado. Onde era dourado foi ficando meio esverdeado. Então, o próprio logo do Racionais já tá um pouco verde. A letra atrás também já não dá pra ler muito bem. Então, justamente entra nessa questão que ele falou da diferença do ser falsificado pro ser falsificado de boa qualidade, tá ligado?
Então, isso faz muita diferença e isso explica mais uma vez o porquê que as camisas tailandesas estão tão em alta. Você saber que você pode comprar um produto que, mesmo não sendo original, tem uma qualidade muito boa e às vezes até vindo melhor do que o produto original. A gente tem, por exemplo, a Umbro que vira e mexe apronta com os torcedores que resolvem comprar um produto original e sei lá, vem o logo do time numa linha e a logo da Umbro em uma linha embaixo, tá ligado? Todo torto. Porra, e você vai pagar 300, 400 reais por isso, tá ligado? Então, acaba corroborando para que isso aconteça. São produzidas por causa da demanda da galera. Plataformas como a Pinduoduo e Taobao estouraram na China e no mercado Essas outras eu ocidental, não faço enquanto ideia. no Brasil, a Shopee virou o Shopee, sim. grande centro das réplicas e alcançou diferentes classes. Diferente de outros casos de falsificação, quando se trata de camisa de futebol, nenhum torcedor se sente lesado ou enganado por comprar um produto inferior. Os torcedores sabem exatamente o que estão consumindo e não tem nenhum problema com isso. Agora, você também tem que ficar esperto para não cair em ladainha de quem tá querendo vender camisa tailandesa, que não é original, como se fosse original. Vira e mexe, se você vai olhar na internet em sites mais, sei lá, mais conhecidos, você vai achar camisa, o cara vendendo camisa a 200 reais, por exemplo, que não é original, que é tailandesa. Mas que se passa como se fosse original e tivesse em promoção. Então você tem que ficar minimamente esperto. Se você for comprar uma camisa tailandesa, tipo, quer dizer, eu tô falando como um consumidor casual, um consumidor comum, não sou especialista nessa porra. Mas, pô, de lojas que assumem que vendem camisa tailandesa de uma que não são originais, mas que ainda assim tem um preço justo e que você sabe que são de lá, tá ligado? E não um cara querendo se passar por original. Em uma matéria de 2025, The Athletic passou 9 meses investigando o mercado de camisas piratas na Inglaterra e apurou que na temporada 2023-2024, os fãs da Premier League gastaram 180 milhões de libras em réplicas. Caralho. O argumento principal é sempre o preço abusivo das camisas oficiais, mas além do bom negócio e da qualidade, existe uma percepção geral de que pirataria é um crime sem vítimas. Esse é o ponto principal que autoridades e forças de segurança tentam contestar, afirmando Cara, é uma discussão complexa, tá ligado? Principalmente quando se fala em países de terceiro mundo, como é o caso do Brasil. Porque, pô, se até os gringos que ganham bem, moram num país bem, com segurança, educação, saúde, a porra toda, se até eles acham os preços abusivos e compram do falsificado, quem dirá a gente, que ganha uma miséria e paga muito em tudo, tá ligado? Mas isso entra não só no nicho de camisa de time, mas pra qualquer coisa, mano. É por isso que aqui tem tanta pirataria de tanta coisa. Seja de, sei lá, aplicativos de streaming, de séries, filmes, jogos e a porra toda. Seja de videogame, que aqui tem videogame desbloqueado e maneiras de você baixar jogos que não sejam lá das mais oficiais, né? A própria camisa de time e qualquer outra parada, mano. Você não pode querer que um cara que ganha R$ 1.500, que é um salário mínimo mais ou menos, que ele faça a compra do mercado dele, que mesmo que ele more sozinho, sem esposa, sem filho, sem pai, sem irmão, sem ninguém, vai pelo menos uns R$ 500 aí. Chutando ali, razoável. Mais o aluguel se ele mora sozinho. E aí, dependendo de onde você mora, principalmente se você mora em capital grande, tipo São Paulo, dependendo só aí já foi o seu salário todo. Fora outras contas, tá ligado? Água, luz, gás. Se você quiser comprar. O que sobra pra comprar uma roupa, mano? Não sobra nada, tá ligado? E se sobrar, você não vai gastar isso numa camisa original que não compensa por diversas razões, tá ligado? E aí você pensa, tipo, a pessoa compra o bagulho falsificado. Quem tá se prejudicando? É um clube de futebol que é bilionário e que se esse dinheiro das camisas vai fazer falta pra ele, é provavelmente porque ele tá se administrando mal. Eu no caso do Santos, por exemplo, se eu não compro a camisa do Santos, eu não estou dando dinheiro pro Santos de maneira direta, o que não é o caso, por exemplo, porque mesmo sem comprar um produto, eu ainda sou sócio.
Eu ainda consumo as redes sociais do clube, eu ainda consumo os jogos do clube quando passam em plataformas oficiais, por exemplo. Então ainda assim eu estou ajudando o clube. Mas mesmo que eu não compre os produtos, tipo camisas, quem está sendo prejudicado teoricamente é o Santos, que é um time de futebol gigantesco, que ganha milhões e que se está numa situação financeira ruim, é por más administrações de próprias diretorias do próprio clube, tá ligado? Que fizeram uso péssimo do dinheiro que tinha disponível. Se você faz isso com videogame, quem sai perdendo? Empresas de videogame que têm lucrado bilhões, a cada ano que passa aumenta cada vez mais o quanto que elas lucram, e ainda assim eles continuam aumentando o preço porque sabe que a galera vai pagar. E aí, tipo, se você não compra o jogo, elas vão à falência? Não vão, tá ligado? E se vão é por conta de má administração e péssimas decisões comerciais. Isso serve para quase todas as empresas, tá ligado? Então, é uma discussão meio complexa, mas que talvez pra gente de terceiro mundo a resposta seja meio óbvia. Que esse mercado causa um prejuízo econômico enorme para as economias locais e para os clubes. Mas eles também costumam argumentar que em muitos países o dinheiro da pirataria serve para sustentar o crime organizado e tem até relação com tráfico humano e terrorismo. Também tem esse ponto. Também tem esse ponto. Porque, querendo ou não, se existem fábricas clandestinas, seja aqui no Brasil, seja na China, na Tailândia, onde for, produzem esses produtos é porque tem gente que compra. E querendo ou não, quando você compra, você está financiando essa porra. Quer dizer que as fábricas das marcas grandes e oficiais são mil maravilhas? Não. Muitas vezes você vê funcionários dessas próprias marcas tendo processos, tipo assim, uma caralhada de processos movidos por funcionários ou ex-funcionários, justamente por condições de trabalho bizarras, tá ligado? Mas querendo ou não, é de se imaginar que em uma empresa grande as condições sejam mais favoráveis e mais humanas do que numa empresa terceirizada. Porque eles não vão ganhar tanto quanto a marca oficial. E se eles fazem de meio terceirizado, normalmente, sei lá, o funcionário não vai ter carteira registrada. Um exemplo, assim. Ele vai trabalhar ali ganhando uma miséria pelo que a empresa está disposta a pagar. E como a pessoa precisa de emprego, ela vai acabar aceitando porque não tem muita opção. Leads to complex globalized supply chains and also introduce opportunities for criminals to infiltrate these production channels. And I'm not only talking about health and safety risks. I'm also talking about financing criminal networks, about corruption that can be driven by illicit trade, poor working conditions in factories that produce counterfeit goods. A associação da pirataria com fábricas clandestinas desumanas, além de trabalho infantil, também é comum. Mas esse tópico é polêmico, já que o debate sobre péssimas condições de trabalho na indústria têxtil vem da própria relação das grandes marcas com a mão de obra asiática, e não só da pirataria. No início dos anos 90, um escândalo atingiu a Nike. Ativistas de direitos trabalhistas, pesquisadores e jornalistas denunciaram várias violações de direitos nas fábricas da marca, incluindo problemas de saúde e segurança, abusos verbais e sexuais, carga horária excessiva e salários abaixo do mínimo. Como a maioria dessas fábricas eram terceirizadas, os níveis de fiscalização não eram muito convincentes e a responsabilidade pela situação dos trabalhadores era deixada na mão dos outros. And we were going to live on the workers' wages, $1.25 a day for the next month, to try and come maybe to a better understanding of what it's like for Nike factory workers to make this kind of money and live under these conditions. O debate ganhou reconhecimento no mundo depois do relatório do Jeff Bellinger, em 1991, um ativista que denunciava os famosos sweatshops, ou fábricas clandestinas da Nike na Indonésia. Apesar da Nike não ser a única e várias outras empresas globais usarem o mesmo esquema, foi ela que ficou marcada como símbolo desse problema. Já em 1996, a Magazine Life publicou uma matéria contando a história de uma criança paquistanesa que trabalhava costurando bolas de futebol. O Paquistão, aliás, era responsável por 80% desse mercado, e o trabalho infantil era comum.
Em 1998, o presidente da Nike, Phil Knight, fez um discurso público prometendo diversas mudanças nos padrões trabalhistas da empresa. Mas a falta de resultado continuou provocando protestos e eles chegaram a perder um processo por propaganda enganosa. One columnist said, Nike represents not only everything that's wrong with sports, but everything that's wrong with the world. So I figured that I'd just come out and let you journalists have a look at the great Satan up close and personal. Até então, as críticas eram deles tratarem o problema mais como uma questão de imagem do que realmente procurar soluções estruturais. Mas isso mudou em 2005, depois de 2 anos de silêncio, quando eles lançaram um relatório que mudou a indústria. A Nike decidiu ser a primeira empresa a revelar publicamente os nomes e endereços das suas fábricas ao redor do mundo e admitir que encontraram condições horríveis em várias delas, afirmando que seria um passo para transformar a transparência e a responsabilização das grandes marcas. Isso porque, até aquele momento, todo mundo escondia seus fornecedores, alegando que revelar essa informação traria desvantagens competitivas. Mas as organizações de defesa dos direitos trabalhistas diziam que essa era só uma estratégia para dificultar a fiscalização e produção de relatórios sobre as condições de trabalho desses lugares. O documento veio com propostas de mudança em toda a estrutura e planejamento da empresa nesse sentido, propondo uma competitividade responsável e um olhar mais sério de todos os concorrentes para os trabalhadores. Esse ponto de virada foi positivo, mas isso não significa que os sweatshops pararam de existir. Nas últimas décadas, outros escândalos menores surgiram com algumas marcas, mas a ideia da maioria delas é mostrar que esse tipo de fábrica agora é usada para produzir os produtos piratas, mesmo que isso não seja verdade em todos os casos. De qualquer forma, a pirataria gera discussões sobre ética, sustentabilidade e sobre o futebol moderno em geral, e também escancara suas contradições. A transformação completa do esporte em produto afetou a relação dos torcedores com seus clubes, mas eles ainda querem apoiar e consumir, e enquanto as condições mais acessíveis para isso vierem da China ou da Tailândia, vai ser difícil convencê-los do contrário. Realmente. Puta vídeo, mano. Puta vídeo. Caralho. Foi meio que o que eu disse, tá ligado? É uma discussão complexa. Principalmente quando você leva em conta que tem um ponto muito positivo, que são os preços mais baratos, mas quando você leva em consideração o tipo de trabalho que vem por trás. Como também ficou nítido, não são todas as grandes marcas que vão dar boas condições de trabalho e saúde para seus funcionários, mas a chance de que elas deem isso é maior do que as fábricas terceirizadas, porque as fábricas terceirizadas que fazem o trabalho clandestino vão ter menos dinheiro, menos condições, consequentemente também vão pagar menos funcionários e vão ser menos fiscalizadas. Então, é uma situação complexa quando você vê toda a cadeia que isso envolve, tá ligado? E pra gente que é terceiro mundo, querendo ou não, talvez seja menos... Como eu posso dizer isso? Não quer dizer que é de boa piratear, tá ligado? Até porque isso é crime. Mas... sei lá, é mais entendível a situação, tá ligado? Se você vê, tipo, sei lá, um norte-americano que ganha mais, que tem menos chance de ser roubado, que talvez pague menos imposto, não sei quanto é o imposto nos Estados Unidos em geral, mas que no geral vai ter uma condição de vida melhor do que a nossa. E ainda assim ele pirateia, porque até para ele os custos de vida de tudo, desses produtos, são altos. Imagina o nosso caso, que ganha menos, que paga mais imposto, que tem menos segurança, que tem menos investimento público do que deveria. Então, a pirataria, querendo ou não, acaba sendo algo muito mais óbvio pra gente, porque acaba muitas vezes sendo a única opção que resta, tá ligado? O cara que compra uma camisa de futebol pirata, na maioria das vezes ele não compraria a original mesmo que a pirata não existisse, porque o valor é muito alto, tá ligado? Isso serve pra camisa de futebol, isso serve pra videogame, isso serve pra música, pra série, pra filme, pra qualquer coisa, tá ligado? Porque se não fosse isso, o cara nunca chegaria naquele produto, tá ligado? Mas enfim, o vídeo foi relativamente curto, eu tô falando há mais tempo do que o tempo do vídeo. Mas é que eu realmente fiquei entretido e pensativo sobre essa situação, mano. Mas é mais um vídeo
foda do Peleja. Foda mesmo. Deixou com essa discussão na mente, cara.